me chamo Tatiane e estamos aqui ainda, online, trazendo uma palavra de consolo, de conforto para esses momentos tão difíceis que estamos atravessando. Momentos em que nos encontramos sozinhos, momento que muitos de nós nos encontramos sem os nossos empregos, perdendo nossos entes queridos, com problemas de saúde. Então, são muitas coisas acontecendo para todos nós nesses momentos, mas também uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande oportunidade de auxílio, a nós mesmos e a todos aqueles que moram conosco e com os irmãos, que necessitam um pouquinho mais. E falando de auxílio, de conforto, de consolo, de amparo, não tem como nós não lembrarmos daquele que nos trouxe a maior mensagem, de consolo e de amor, que é o nosso Mestre Jesus. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E quando a gente pensa nesse título, logo já se sobressai a caridade, logo a gente já se dá conta que essa mensagem que Jesus nos traz é para falar da caridade. E por que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz? Porque, meus amigos, nós ainda temos a caridade muito vinculada às coisas materiais, a caridade por si só, ela é o auxílio ao outro, é tudo aquilo que o outro necessita, mas mais do que isso, a caridade primeiramente deve partir para nós mesmos. A caridade primeira, e eu acho que a mais importante nesse momento, é nós pararmos e nos olharmos, entender todas as nossas necessidades e tratarmos nós com carinho e com muita caridade, para que a gente consiga identificar tudo aquilo que nós ainda precisamos melhorar dentro de nós. Mas esse capítulo, ele nos traz uma reflexão muito ampla, porque nós ainda não estamos habituados à caridade que não esteja ligada à caridade material. E precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa caridade ela é realizada com algum tipo de ostentação. E já eu explico de uma forma que todos possam entender melhor. Muitas vezes a gente mascara essa ostentação, de forma com que ela represente para o outro uma outra coisa e não a nossa vaidade ou o nosso desejo de alimentar o nosso ego. E por que eu digo isso, meus amigos? Porque muitas vezes a gente faz a caridade desejando, unir-se a outros irmãos e fazer com que outros enxerguem o nosso trabalho, mas não com esse propósito de querermos aparecer que estamos fazendo alguma coisa, levando o alimento para o nosso irmão, ou levando alguma atenção, algum carinho aos orfanatos, aos asilos, para os nossos idosos. Às vezes não é só isso. Às vezes a gente mascara no sentido de tentar mostrar, que estamos fazendo alguma coisa para que dessa forma a gente consiga trazer mais pessoas para aquele nosso projeto, para que essas pessoas consigam, olhando aquilo que nós estamos fazendo, se entusiasmar e também fazer esse trabalho. Então, desta forma, quando a gente faz com esse propósito a divulgação do nosso trabalho, ele tem um reconhecimento muito bonito. Mas muitas vezes lá no fundo do meu coração, no meu íntimo, eu estou querendo mostrar para as pessoas uma forma, na verdade eu não estou querendo mostrar, na verdade eu estou esperando um reconhecimento em troca daquilo que eu estou fazendo. De alguma forma, muitas vezes, e às vezes eu digo porque é inconscientemente muitas vezes que fizemos isso, esperando que as pessoas reconheçam em nós pessoas caridosas,
pessoas que se importam um com o outro, pessoas bondosas. E na verdade não é isso. Na verdade, o que nós ainda estamos fazendo é massageando o nosso ego, a nossa vaidade. Claro que toda caridade que é realizada, seja ela qual for, e seja nos divulgando ou não esse tipo de caridade, toda ela vai ter o seu mérito, vai ser reconhecida de alguma forma. Porque sim, nós sabemos que até mesmo a caridade material, ela é necessária para todo mundo, assim como ela é necessária para nós. Então, se um irmão necessita dessa caridade, desse que nós ofertemos alguma coisa a ele, que nós possamos fazer isso, sim, ela será reconhecida. Mas se a gente pensar um pouquinho nessa caridade do material, ela é a caridade mais fácil de ser realizada. Porque muitos de nós ainda damos aquilo que nos sobra, não é mesmo? Diferentemente daquela passagem que fala aqui nesse capítulo do óbolo da viúva. Essa passagem conta para nós daquela viúva que foi entregar a sua doação, que eram apenas 2 moedas, né? Mas essas 2 moedas tinham um grande significado, porque eram as únicas 2 moedas que ela tinha. Ou seja, ela tirou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía para dar ao outro. Então vejam o tamanho o reconhecimento que essa mulher, que essa viúva teve, né? Porque estava tirando tudo aquilo de mais precioso. É como se hoje nós tivéssemos um pouquinho, né? Um quilinho ali de alimento, mas dividisse esse quilinho em várias partes para os nossos outros irmãos. Porque sempre nós temos alguma coisa que nós podemos ofertar ao outro. E pensando e refletindo sobre essas questões materiais, a gente também começa a pensar o seguinte, fazendo essa seguinte reflexão. Nós temos muitas coisas materiais, né? A gente possui carro, casa, muitas vezes, não todos nós, né? Mas a maioria de nós possui pelo menos uma casa, roupas, possui o alimento, que claro que a gente sabe que tudo isso que nós possuímos, de certa forma, foi com o nosso esforço, né? O nosso esforço do trabalho, né? Nada foi muitas vezes fácil para nós adquirirmos, mas ao mesmo tempo, se nós pararmos para pensar, tudo aquilo que nós conquistamos até agora, na verdade, são ferramentas para que a gente consiga vencer todos os nossos desafios. São as ferramentas ofertadas pela misericórdia do nosso Pai Maior. Ou seja, tudo que nós temos de material aqui ficará. Todas essas coisas são ferramentas para utilizar aqui na Terra, e quando partirmos para a pátria espiritual, nós não levaremos nenhuma delas, nenhuma. Ou seja, tudo isso são empréstimos feitos de Deus a nós, para que nós consigamos então vencer tudo aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E pensando por essa ótica, nós já vamos pensar da seguinte forma então. Se tudo que eu tenho aqui na Terra não é meu, é um empréstimo, aquilo que eu oferto de material ao outro também não é meu. Eu estou ofertando algo que é de Deus, que me foi emprestado. Então eu estou ofertando um empréstimo, algo que não é meu de fato. Por isso que a caridade, quando a gente fala na caridade moral, que ela tem um peso um pouco maior do que a caridade material, é justamente por isso. Porque quando nós oferecemos um copo d'água a uma pessoa, a água e o copo são coisas materiais, eu vou saciar a sede daquele meu irmão. Agora, quando eu coloco, né, o meu amor, quando eu penso naquele ser que está com sede, né? Quando eu me coloco no lugar daquela outra pessoa, quando eu gero dentro do meu coração a empatia, ela tem um outro valor, porque eu não estou dando somente o copo de água, eu estou oferecendo o meu carinho, o meu reconhecimento, a minha solidariedade, a fraternidade muitas vezes. E não é só o copo d'água, é o meu irmão, você está precisando de alguma coisa a mais, de um alimento? Está precisando de um vestuário? Então,
é essa preocupação com o outro, é esse carinho, é essa atenção que eu vou dispensar naquele momento que vai fazer a diferença. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Claro que a gente precisa iniciar, porque já fala aqui no Evangelho que fora da caridade não há salvação e que a caridade é o meio que vai nos trazer a paz de espírito, porque engana-se aquele que pensa que fazendo caridade eu estou auxiliando o outro, e não estou auxiliando ao outro, eu estou me auxiliando, porque no momento que eu me desprendo, seja de algo material, ou eu ofereço os meus talentos ao meu irmão, estou abrindo uma centelha divina, estou sendo quem eu sou de fato. Um ser espiritual que veio aqui na Terra para realizar um feito que não é só material. É uma evolução, é uma caminhada, é um aprendizado. Qual é o maior aprendizado que a gente tem aqui na Terra, que nós devemos ter aqui na Terra? É o amor. E como a gente pratica o amor? Como é que a gente pratica o amor? Eu não estou falando no amor ágape, porque Jesus tinha esse amor ágape por todos nós, esse amor totalmente desinteressado. Estou falando desse amor que nós todos podemos sentir, né, com os nossos corações, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Esse amor que traz aqui o Evangelho é a caridade em ação. É quando de alguma forma eu olho para o lado e consigo identificar que aquele irmão precisa do meu auxílio. Fala aqui no Evangelho, nesse capítulo, sobre os infortúnios, né? Os infortúnios ocultos. Então a gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né? Onde são muitos os necessitados, a gente também ouve de muitas ações solidárias acontecendo, de pessoas famosas doando dinheiro a hospitais, né, fazendo trabalhos assistenciais incríveis, maravilhosos, levando comida, levando atenção, levando tudo que as pessoas precisam nesse momento. Só que existe aquele sofrimento, né, aquele infortúnio que é dentro dos lares, que é em silêncio, que é oculto. É quando a gente tem aquele sentimento de solidão, de carência, de abandono, e que muitas vezes nós não expressamos, ou seja, a gente guarda esse sentimento nos nossos corações e não saímos falando para os nossos irmãos que eu hoje estou muito triste, ou eu estou muito deprimida. Eu não costumo fazer isso. Mas feliz daquele irmão que consegue identificar naquela pessoa, opa, tem alguma coisa errada, falta o sorriso, por que ele está chorando, por que ele está entristecido, por que ele está me tratando tão rudemente? Porque a gente sabe que também às vezes as pessoas criam formas de se defender, ferramentas, né? Para se defender, muitas vezes elas tratam outras pessoas mal, justamente porque elas estão com uma dor muito grande. E que lindo e que maravilhoso quando a gente consegue identificar isso nas pessoas e quando a gente consegue estender o nosso braço, a nossa mão, a nossa palavra e dizer, eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Quer um abraço? Quando a gente pode retornar uma ligação? Quando a gente para de justificar a nossa falta de tempo para fazer a caridade e vamos de fato praticar o amor. Como é bonito quando a gente consegue fazer isso, realizar isso, essa caridade que Jesus nos trouxe. E é isso, meus irmãos, meus amigos, que a gente precisa, e falei agora meus irmãos, né? Mas é isso mesmo, é nós nos sentirmos irmãos. Então, esse momento, ele está sendo muito propício, ele está nos dando várias oportunidades de crescimento. Porque se eu ainda não conseguir me identificar como caridoso, com certeza eu estou em sofrimento sim. Porque
Esse é a minha essência. A minha essência é ser caridoso, é amar. Então eu preciso começar a praticar, ainda que seja de forma material, mas logo em seguida que eu consiga olhar para o lado e perceber o quanto aquele irmão, o quanto aquele meu familiar, que antes eu não tinha tempo, né, para poder olhar para ele, o meu filho que ficava trancado no quarto, muitas vezes depressivo, o meu pai ou a minha mãe que estavam passando por algum problema e eu nunca tinha tempo de ir lá ver, de orientar. E hoje eu estou conseguindo enxergar isso. Então que nós possamos dessa forma atingir a todas essas pessoas que necessitam dessa caridade. E aí sim, meus irmãos, aí a gente começa a experimentar algo que é incrível, que é essa paz, que é essa transformação, porque a caridade, assim como o amor, ela ocorre isso com a gente, ela fornece ferramentas, dispositivos para que a gente consiga aos poucos nos transformar. Porque quando a gente começa a olhar para o outro e ver que o outro tem as mesmas necessidades, ou quando o outro necessita muito mais do que eu, nós começamos a aprender a sermos gratos. Gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por todas as coisas que adquirimos, por todos os nossos desafios evolutivos, pelas nossas preocupações, nós começamos a agradecer a tudo, porque nós vamos reconhecendo que Jesus está conosco em qualquer momento, através das suas palavras, das suas mensagens, dos seus exemplos e principalmente através dos nossos benfeitores espirituais. Porque quando a gente está realizando algo de bom ao outro, nós conectamos a essa espiritualidade maior e vamos recebendo do alto todas essas benesses, não só para nosso auxílio, mas para que desta forma o nosso irmão possa ser auxiliado, porque nós somos aqui na Terra os mensageiros do Pai. Nós devemos nos ajudar. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos de fato refletindo nesse momento o nosso papel aqui na Terra? O que nós precisamos fazer para ajudar no progresso do nosso planeta? Estamos de fato integrados a essa transformação planetária? Precisamos refletir, meus irmãos. E isso é o que eu deixo hoje, para que a gente consiga, a partir de agora, se já não estamos fazendo esse trabalho, esse esforço, esse estudo sobre nós mesmos, qual o nosso papel aqui na Terra, para que nós consigamos ajudar os nossos irmãos e assim eles ajudarem outros irmãos para que o nosso planeta de fato evolua. Eu quero ler então uma mensagem final que tem nesse capítulo que diz assim: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Que lindo isso, né? Que possamos então, a partir de agora, sermos a diferença que queremos nas nossas vidas e no nosso planeta. Ficamos todos nós com Deus, que Deus nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.